Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé e esperança esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, diz-nos o seguinte, a santa e gloriosa palavra do Senhor. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Este versículo, amados, foi escrito por Jeremias, um dos mais emblemáticos profetas do Antigo Testamento. Jeremias foi um dos 4 profetas maiores do Antigo Testamento. O seu ministério teve longa duração. Ele profetizou no período pré-exílio e no período pós-exílio. Profetizou antes do exílio do povo de Israel na Babilônia e após o exílio, dentro do exílio do povo de Israel na Babilônia. Amados em Cristo Jesus, Jeremias era filho de sacerdote, era da tribo de Levi, e Jeremias, por ser filho de sacerdote da tribo de Levi, poderia muito bem ter sido sacerdote ao seu tempo. O sacerdote à época de Jeremias era alguém que detinha autoridade, e pelo seu cargo de autoridade, ele teria as mordomias e as regalias que este cargo lhe proporcionaria. Todavia, Jeremias fora escolhido por Deus não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E o ministério profético de Jeremias foi um ministério único, porque ainda no capítulo 1, versículo 18, está assim escrito, Deus falando a Jeremias, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. O ministério de Jeremias seria o ministério que iria contra tudo isto que nós acabamos de ler aqui. Mas por que iria contra? Alguém pode pensar, alguém pode dizer, amados em Cristo Jesus, naquela época o povo de Israel vivia como se Deus não existisse e estava já certo o destino desse povo, que seria o cativeiro da Babilônia. Quando nós desobedecemos a Deus, toda desobediência gera uma consequência. E esta consequência, amados, Deus até pode perdoar você do pecado que você pecou. Todavia, a consequência pelo seu erro, infelizmente, você mesmo terá que suportar. Você mesmo terá, aleluia, que enfrentá-lo e que pagá-lo. Esta é a consequência pelo seu erro. E a consequência pelo erro do povo de Israel, que deixaram a adoração a Deus para adorar outros deuses, deixaram de adorar a Deus e para provocar a ira de Deus, adorando outros deuses. A consequência desse nefasto e funesto erro foi o cativeiro da Babilônia. O povo passou 70 anos oprimido como escravos em um cativeiro. Já haviam passado 430 anos no Egito e agora mais 70 anos, depois de séculos, 70 anos passaram no cativeiro babilônico, 50 anos, e no cativeiro medo-persa, mais 20 anos, 70 anos no total. Todavia, haviam falsos profetas que iam até o povo e diziam, Deus vos dará vitória, não importa a vida que vocês levam, não importa a forma que vocês estão, não importa se vocês estão obedecendo a Deus ou não, Deus lhes dará vitória. Todavia, eram profetas falsos que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Mas Jeremias tinha uma palavra que era uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para o povo era arrependei-vos. Se não arrepender, Babilônia virá para vos levar cativo, e o povo não se arrependeu. Amados em Cristo Jesus, o ministério de Jeremias foi marcado por diversas contradições. Jeremias sofreu contradição, Jeremias sofreu provocações, Jeremias sofreu lutas, e muitas dessas pelo próprio povo. A primeira profecia de Jeremias levou 15 anos para se cumprir. Todavia, Jeremias manteve-se fiel a Deus. Jeremias manteve a sua fidelidade para com Deus, porque ele sabia
sabia que quem o havia levantado como profeta era fiel para dele cuidar. Amados, quando nós temos a plena certeza e convicção que quem nos chamou, quem nos escolheu foi Deus, e que nós somos filhos dele por herança, nós nos tranquilizamos. E não obstante as lutas, e não obstante os problemas, e não obstante os percalços desta vida, e não obstante as agruras desta vida, as lutas e perseguições, mas nos tranquilizamos nele, nos tranquilizamos em Deus, sabendo que no tempo certo a bonança virá, sabendo que no tempo certo a vitória vem. Amados, Jeremias, que deveria ser sacerdote pela linhagem dele, pela sua herança, todavia Jeremias foi ser profeta, porque o futuro de Jeremias já estava delineado por Deus. No versículo que lemos fala disso aí, o futuro do homem está nas mãos de Deus. É Deus quem dirige os passos do homem. Enquanto eu e você não aprendemos isso aí, são apenas cabeçadas na parede, cabeçadas e mais cabeçadas na parede. Todavia, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, confiamos nele, lembra de Salmos 37, versículo 4, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Parece um versículo somente para aqueles que não são crentes, para que aceitem Jesus. Não, esse é um versículo para mim e para você. Esta é uma palavra para mim e para você. Entregar o caminho ao Senhor, entregar também significa entregar a nossa vida a ele. E entregar a vida a ele, amados, é descansar nele, ainda que a situação seja contrária, mas entregar a vida a Deus. Jeremias, por profetizar certa feita, foi colocado em um cepo, foi colocado em um porão, e nesse porão que Jeremias foi colocado havia muita lama, tanto que a lama cobriu até o seu pescoço, ficou só com a cabeça para fora. Mas Jeremias ainda assim confiou em Deus, e por Jeremias confiar em Deus, ele poderia ter morrido naquele lugar, ele poderia ter morrido naquela situação, mas por confiar em Deus, alguém interveio, aleluia, por Jeremias ao rei, e disse: rei, tira o profeta de lá, ele é profeta de Deus, ele não pode estar naquele lugar. E o rei então disse: então vai lá e tira Jeremias daquele lugar. Amados, quando nós confiamos em Deus, Deus sempre nos traz o escape na hora certa. Surge alguém ou alguma coisa, alguma pessoa surge, mas Deus nos traz o escape, ou por intermédio de alguém, ou alguma forma Deus tem para nos abençoar. É porque a nossa massa encefálica, a nossa mente é raquítica para compreender e entender os propósitos de Deus. Quando nós olhamos para os lados, só vemos lutas e lutas, à frente há barreiras, atrás há barreiras. Estamos como o povo de Israel, quando olhou, à frente havia o Mar Vermelho e atrás vinha Faraó. Estamos quando Pedro foi até Jesus, ainda era um discípulo, e começou a caminhar sobre o mar. Todavia, quando ele viu o vento, quando ele viu o efeito do vento, quando ele viu que o vento estava contrário, ele então, sentindo o pavor, o temor, naquele momento, ele começou a se afundar. Se você continuar olhando para a sua luta, se você continuar olhando para o seu problema, eu sinto muito em dizer para você, o seu destino é só um, e o seu destino não será feliz. Todavia, quando você tira o seu foco da sua luta, tira o foco do problema, tira o foco daquilo que tem provocado lutas na sua vida, e você coloca o seu foco em Deus. Você então começa a perceber que Deus começa a aliviar o teu coração. A angústia dá lugar à alegria. Aleluia, a angústia dá lugar à satisfação, dá lugar à vida espiritual plena com Deus. A angústia dá lugar ao gozo e à paz em Cristo Jesus. Esta paz que você precisa, essa paz que é imprescindível para a tua vida, não pode faltar para a tua vida, só a obtemos em Jesus. Mas enquanto você continuar com seus olhos focados na luta, amado, infelizmente, minha irmã, meu irmão, eu tenho uma triste e péssima notícia para você. Você não vai sair deste lugar, vai continuar empacado neste lugar, mas quando você começar a
tirar os olhos, melhor dizendo, da luta e começar a colocar os seus olhos em Deus. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Então a tua vida dará uma guinada e Deus começará a fazer com que você saia do lugar comum e te levará para a vitória. Amados em Cristo Jesus, o que Deus quer de mim e de você não é que sejamos robôs. Nós temos sentimentos e Deus, Ele respeita os sentimentos que nós temos. Todavia, o que Deus quer e pretende de mim e de você é que nós tiremos o foco do problema, coloquemos o foco, o nosso olhar para Ele e devotemos a adoração, o louvor a Ele. E não obstante as lutas, e não obstante os problemas, e não obstante as dificuldades, e fazendo isso, amado irmão, nós estamos a um passo, a um palmo da nossa vitória. Deus quer te abençoar, mas nós temos que aprender a confiar nele, temos que aprender a descansar no Senhor. Não é descansar em Deus somente na bonança, isso é muito fácil, mas é descansar nele, mediante a luta, a dificuldade ou problema. Que nesta manhã você possa aprender, amados, a descansar no Senhor, a entregar a sua vida a Ele, sabendo que é Ele quem guia os seus passos. Não tente resolver os problemas à sua própria maneira, colocar a sua mão cheia de dedos para resolver o seu problema. Não tire a sua mão do seu problema, coloque o seu joelho em ação e a mão do meu Deus, as mãos do meu Deus estarão estendidas sobre você para poder te abençoar. Amados em Cristo Jesus, quando você se conscientizar que o teu presente e o teu futuro estão nas mãos do Senhor, você aprenderá a descansar nele. O teu passado passou. Não adianta ficar pensando no passado, as oportunidades que passaram, as oportunidades que você perdeu. Não adianta ficar se martirizando por isso. Passou e não inventaram ainda a máquina do tempo e nem vão inventar. Então entrega a Deus, aleluia, a tua vida hoje. Porque é hoje que você vive, e é no hoje que você deve estar com teu pensamento, não pensando amanhã, vivendo hoje, mas com a mente focada no amanhã, não, mas é vivendo hoje, aleluia, e com a mente focada no hoje, hoje sendo abençoado, hoje abençoando vidas, hoje falando do amor de Deus, hoje fazendo aquilo que agrada a Deus, hoje buscando a Deus. Aleluia, e com certeza eu quero declarar e profetizar, fazendo isto, o teu futuro será um futuro de bênçãos, e o teu futuro será um futuro de vitórias, e Deus quer dar um presente e um futuro abençoado para a tua vida, apenas quando você se conscientizar, que por mais que você faça de você mesmo, você não tem condições de gerir a sua vida, de gerenciar a sua vida, mas que você deve delegar a gerência da sua vida a Deus. Amados, eu tenho uma excelente notícia para você. O teu futuro é um futuro de glória. Aqui, como o Senhor Jesus disse a Pedro, 100 vezes mais, eu no porvir a vida eterna. Eu quero declarar bênçãos para você aqui nesta terra. Aquilo que o inimigo tentou roubar de você, Deus dará para você em dobro. Mas se conscientize, a tua vida tem que estar nas mãos dele, e a colocar nas mãos dele é descansar. Não é colocar na mão dele, nas mãos do Senhor, e de vez em quando tirar. Deus, deixa que eu resolvo agora. Não é fazer isso não. Mas é colocar e descansar. E o teu joelho em ação e em oração. E você verá, amados, que o Senhor tem grandes bênçãos para a tua vida. Você que não via isso aí. O teu problema não deixava você enxergar isso aí. As dificuldades não deixavam você ver isso aí. Mas com os olhos da fé, quando você deposita a tua esperança no Senhor, com os olhos da fé, você começa a ver a tua vitória já delineada. E você então passa, depois disso, a tomar posse da tua vitória. Toma posse da tua vitória, das bênçãos que Deus tem para você nesta manhã. É a minha oração para você nesta manhã. Em nome de Jesus, fique na santa paz do Senhor Jesus.